Vídeo 15, nós vamos tratar agora sobre religião. 4 princípios, definições de religião. Todas as religiões são inspiradas por Deus. Somos reconhecidos pelos nossos atos, não pela nossa religião, e nem só de pão vive o homem. Primeiro princípio, definições de religião. O budismo diz: em que consiste a religião? Consiste em produzir o mínimo de dano possível, fazer o bem em abundância, praticar o amor, a compaixão, a veracidade e a pureza em todos os setores da vida. O hinduísmo diz: a verdadeira religião é amar como Deus ama todas as coisas, sejam elas grandes ou pequenas. Bahaísmo: ser a causa da cura para quem está doente, conforto para quem sofre, água para quem tem sede, alimento para quem tem fome, luz para cada lampião, um arauto para quem anseia pelo reino de Deus. Taoísmo: piedade nos infortúnios e alegria no bem-estar dos outros, auxílios aos carentes, salvação para os que estão em perigo e compaixão por teus adversários, como se estivesse no lugar deles. Islamismo: quais são as ações mais brilhantes? Alegrar o coração de um ser humano, alimentar o faminto, ajudar o aflito, aliviar os sofrimentos do triste, eliminar a mágoa dos injustiçados. Outro princípio: todas as religiões são inspiradas por Deus. O judaísmo diz: disse o Senhor a Moisés: sobe até mim no monte e espera ali, dar-te-ei tábuas de pedra e a lei, os mandamentos que tem escrito para a tua instrução. Cristianismo: as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, o Pai que está em mim é Ele que faz as obras. Islamismo: o Alcorão veio pelos lábios do profeta, mas quem afirma que Deus não disse, não é falseia. Hinduísmo: eu, Deus, dei esse conhecimento ao gênero humano, era após era. Sufismo: a única vida de toda a vida vive em mim. Então a verdade, Deus veio e habitou o meu coração e tornou-se a minha compreensão, meu ouvido, olho, fala. Terceiro princípio: somos reconhecidos pelos nossos atos, não pela nossa religião. Atos que visam ao bem dos outros revelam a verdadeira espiritualidade interior, ainda que a pessoa não tenha uma prática espiritual, nem pertença a uma determinada religião. A vida interior é a base da atividade exterior. As nossas ações são o espelho do nosso eu interior verdadeiro. Se quisermos conhecer o grau da evolução espiritual de uma pessoa, basta observar seus atos. Sikhismo: Deus não perguntará a um homem de que raça ele é, perguntará o que ele fez. Como cristianismo: Deus retribuirá a cada um de acordo com as suas obras. Islamismo: Deus não leva em conta as suas formas e posses, mas o seu coração e as suas obras. Judaísmo: uma hora de boas ações neste mundo é melhor do que toda uma vida no mundo que virá. Assiniboine, povo indígena da América do Norte: as ações falam mais alto do que as palavras. E o budismo: nenhum Brahmane é Brahmane de nascença, nenhum Para é Para de nascença. Um Para é um Para pelas suas ações, um Brahmane é um Brahmane pelas suas ações. Último princípio: nem só de pão vive o homem. A expressão mais plena da divindade encontra-se nos relacionamentos afetuosos entre as pessoas. A vida se nutre de bondade, de interesse pelo próximo, de perdão, de solidariedade, de generosidade. Não vivemos apenas de pão material, vivemos alimentados por uma energia mais profunda que cria e sustenta todas as manifestações da vida. Cristianismo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Hinduísmo: o homem não vive só de pão material. Sikhismo: faz do conhecimento divino o teu alimento. Judaísmo: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Confucionismo: o homem superior delibera sobre como conhecer a verdade, não sobre o que vai comer.
Segunda parte, as considerações messiânicas. Nossa igreja não nos proíbe contatar com as outras religiões, ao contrário. Esse contato é até motivo de alegria para nós, visto que, como ela é pacifista, tem por objetivo harmonizar toda a humanidade, fazendo dos seres humanos uma só família. Sendo assim, consideramos todas as religiões como companheiras e queremos dar-lhes as mãos, caminhando todo lado a lado com elas. Pensemos no que vem ser a religião. Se ela tem por princípio, como sabemos, o amor fraternal e o espírito de conciliação e paz, todas as religiões devem possuir um único objetivo. Um dos princípios básicos de nossa religião é que tudo deve progredir e acompanhar o tempo. Essa é a razão pela qual não damos atenção às formalidades das religiões tradicionais, dispensando o tempo e os gastos que elas requerem. Na realidade, as formalidades não trazem benefício algum. Assim, não há motivo para as divindades ficarem contentes com elas. Em face do que dissemos, a missão da verdadeira religião é dar orientações no sentido de melhorar cada vez mais a vida do homem atual. Resumindo, só uma religião progressista poderá realmente salvar a humanidade. O volume 5, Religião da Filosofia Religiosa do Messias, aborda amplamente sobre este tema, inclusive sua definição. Um dos pontos da contribuição messiânica é que a religião é o amor de Deus que encaminha a felicidade. Ou seja, é a cristalização do amor divino para guiar os infelizes ao caminho do êxito. Outro ponto é algo entrosado com a vida, como milagre, arte, política, ciência e educação. Outra atitude sobre a qual quero alertar a vocês relaciona-se ao fato de certas pessoas de fé frequentemente evitarem o mundo dos homens, o que é um hábito nada recomendável. Pelo contrário, sempre que possível, procurem assistir a um filme, ouvir o rádio, ler jornal, para manterem-se em contato direto com o clima da época em que vivem. Membros de certas religiões cheiram a eremitas e, por suas próprias atitudes, pode-se perceber facilmente o credo que professam. Mas, na messiânica, não convém haver cheiro algum. O ideal mesmo é que ninguém saiba a qual religião o outro pertence. As religiões são mais do que inspiradas por Deus. Eis um ponto que Meixo Sama aborda. Para cada época, Deus envia o seu mensageiro e as religiões necessárias, cada qual com sua missão. Confúcio, quando foi atacado na cidade de Caong, durante a longa jornada, ele tranquilizou seus seguidores com estas palavras: o céu me indicou para ensinar esta doutrina, e até que eu tenha cumprido essa missão, o que poderá fazer a mim o povo de Kaohsiung? Meixo Sama afirma. Cremos, portanto, que a história humana do passado constitui estágios preparatórios, degraus, para se alcançar o céu na terra. Para cada época, Deus envia o seu mensageiro e as religiões necessárias, cada qual com sua missão. Todos os grandes religiosos foram mensageiros divinos. Para os muçulmanos, os profetas são enviados especiais de Deus. Eles vieram à Terra em épocas diferentes, propagando a mensagem sagrada. Entre os grandes profetas estão Abraão, Moisés, Davi, Jesus e Maomé, o último e maior de todos eles. No islamismo, nenhum profeta é considerado encarnação de Deus, apenas seu mensageiro no mundo dos homens. Meixo Sama ensina: desde os tempos antigos, muito se tem falado sobre pessoas que vivem em estado de perfeita união com Deus. Mas eu creio que jamais existiu alguém que realmente tivesse vivido nesse estado. De fato, os três grandes religiosos, Sakyamuni, Jesus Cristo e Maomé, pareciam unos com Deus, mas em verdade eram apenas mensageiros de Deus. Dessa forma, não se sabia fazer a diferença entre uma pessoa em estado de união com Deus e um mensageiro de Deus. Os mensageiros de Deus atuam através de encostos ou segundo as determinações divinas.
Por isso sempre rezam a Deus e pedem sua proteção. Confirma-se o reconhecimento pelos atos. Uma fé que tenha como essência as leis divinas, por princípio a justiça, por verdadeira quando praticada. Em vez de orar, fazer oração com fervor, eu fico mais feliz quando vocês praticam, por inteiro ou pelo menos a metade, do que eu digo. Deve-se adquirir a fé, e essa fé não é verdadeira se não se manifestar espontaneamente dentro de si mesmo. Fé é prática. Por isso, se não a praticar, de nada adianta, pois se trata de fé do jardim de infância. Canon ainda continua me utilizando como veículo para concretizar o plano de Deus. Por essa razão, posso afirmar que hoje sou um grande mestre, não pela minha fé em tão poderosa divindade, mas pelo fato de ser usado por ela como instrumento em prol de um grande trabalho de ajuda a todos os meus semelhantes. Porém, por atos embasados. Um credo que seja convicto devido à leitura dos ensinamentos. Isso é importante. Ler os meus ensinamentos tanto quanto possível. Quanto mais você lê, maior compreensão espiritual vai alcançar. Aqueles que negligenciam a leitura e, portanto, a necessária compreensão, perdem a ligação com a energia espiritual que a Igreja Messiânica lhes pode oferecer. A firmeza de sua fé virá quanto mais você se aproximar dos ensinamentos, já que começará a ler como uma pessoa ávida de entendimento. É bom ler repetidas vezes, uma e mais vezes, pois o que está escrito fará parte do seu ser pouco a pouco. Desnecessário afirmar que quanto mais você ler, mais esclarecido estará para realizar a vontade de Deus. Procure entender o sentido profundo da fé e das leis espirituais ao ler e estudar os meus ensinamentos. Tente aprender a fazer perguntas sobre a orientação dos ministros, pois que os ministros perguntam aos mais velhos por sua vez. Esse é o caminho para você crescer em consciência. O homem vive não só de pão, mas também da cultura. Religião ativa. O que vem a ser, portanto, uma religião ativa, senão a nossa, com todos esses exemplos? Infelizmente, a sociedade atual olha as novas religiões com indiferença e desprezo. E isso se acentua principalmente na classe dos intelectuais, que assumem uma atitude cautelosa perante o povo, mesmo quando se referem à nossa igreja. Entretanto, eu compreendo perfeitamente a razão dessa atitude. As religiões antigas geralmente contam com um espantoso número de adeptos, mas estes, na maioria, são pessoas de pouca cultura. E assim se encerra o vídeo 15º. E o próximo vídeo ainda vai ser sobre religião, vai ser o vídeo 16º. Até lá e contamos com a vossa presença. Obrigado.